passado, o campo era um ambiente masculino. O poder da decisão estava sempre com o homem. Mas espera aí, essa história, eu que sou mulher que tenho que contar. Ok, justo. É com você. Então acelera a fita pra gente ver que o cenário mudou. As manchetes comprovam. Os números evidenciam. A cada 10 dirigentes, 2 são mulheres. Dos cargos de chefia, 19% são delas. E se somarmos as mulheres que administram com maridos ou pais, chegamos a quase 40%. E para que elas sintam-se cada vez mais preparadas para tocar os negócios, a Bayer criou o Conexão Mulheres, uma iniciativa que valoriza a influência feminina no agro, baseada em 4 pilares. Incentivar a mulher a ser mais presente, ter voz, tanto no agro como fora dele. Colaborar com a informação e capacitação para que as mulheres alcancem o melhor desempenho. Reconhecer o papel e a contribuição da mulher para o crescimento do agronegócio. E conectar, construir uma ponte entre a mulher do agro e a mulher da cidade. É atitude, é conhecimento, é engajamento com a causa como você nunca viu. Não perca tempo e venha também participar desta iniciativa. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Eu sou o Douglas Cantu, sou gerente de eventos aqui da Berge. Queria primeiro agradecer a presença de todos vocês. Esse aqui é o Lab de comunicação para o agronegócio, para a diversidade. A gente fica até confuso quando vai falar, porque quando a gente tem essa ideia de fazer os labs, a gente chama sempre as empresas que são parceiras da Berge para decidir as pautas junto com a gente. E hoje a Bayer quis falar com a gente sobre diversidade, mas abordando esse lado de falar como a mulher hoje está inserida no agronegócio. E o agronegócio é muito importante para a Berge, a gente tem vários associados, né, de empresas do agro, e por isso também a gente faz pesquisas, né, uma área grande aqui da Berge, importante, a área de pesquisas, que acaba municiando todas as outras áreas com informações para a comunicação. E eu queria até começar essa minha breve abertura aqui mostrando para vocês uma tela da nossa última pesquisa de comunicação no agronegócio. Essa é uma pesquisa geral de comunicação no agronegócio. E, então, essa é só uma tela delas, que é quando a gente aborda o assunto de diversidade. E aqui, só para vocês terem essa noção, eu comentava com a Daniela aqui antes, que 41% aqui dos pesquisados têm programas formais de diversidade. Isso aqui contempla várias empresas de agro associadas da Berge e de diversos tamanhos. E eu até falava com a Daniela como é interessante a gente abordar o tamanho das empresas pensando nas ações. Às vezes é até mais fácil desenvolver ações em empresas com estruturas maiores. Teoricamente seria mais fácil a gente pensar, né, em empresas menores com estruturas mais simples. Mas quando a gente fala de diversidade, a gente nota que muitos programas estão inseridos dentro das áreas de RH e que tem muito a ver com contratação de pessoas. E isso é até uma pauta para que vocês discutam aqui. Vocês, eu não estou falando só os palestrantes, tá? Estou falando de todos vocês aqui. Acho que é uma conversa que a gente vai ter aqui. Um outro detalhe também é que 17% tem programas ainda informais. Programas informais são muito relacionados também a funcionários que têm iniciativas de fazer alguns programas, juntar comitês nas empresas. Então, esse é um outro dado interessante. E aqui a gente vê também que muitas dessas ações estão voltadas para 22% para diversidade e inclusão, mas ali a gente começa a pegar o dado para definir o que vem, né? E 39% é para pessoas com deficiência, depois identidade de gênero 34% e etnia e raça 27%. E quando a gente fala então da mulher no agro, é sempre um desafio da gente falar de como que elas se inserem e puxam outros programas, né? Outra coisa que a Daniela falava aqui comigo, que é comum até que as ações de diversidade e inclusão comecem por aí.
até porque a gente sabe que muitas empresas, a maioria das empresas tem um número hoje dividido de homens e mulheres, então você já tem um público formador de opinião lá dentro para discutir esse tipo de ação. Mas, enfim, eu não vou entrar em mais detalhes para que vocês discutam aqui. Como eu adiantei, vai ser uma conversa aqui, então eu quero chamar as nossas palestrantes aqui, Larissa, por favor. Outro lembrete, a Paula. Outro lembrete, a gente está gravando, tá, esse encontro, então as discussões com certeza não acabam aqui. Assim que a gente terminar, a gente vai subir isso para o YouTube da BERJ, então vocês fiquem à vontade para compartilhar com seus contatos, tá? Depois a gente manda o link para todos vocês, tá bom? Bom evento, gente, participem, tá? Por favor. Muito bom. Bom dia, gente. Bom dia a todos aqui. É um prazer estar aqui com as meninas. E acho que a gente vai começar agora falando com a Tícia, né? Tícia, trazendo um pouco de dados aqui pra gente. Daqui a pouco a gente... Eu até acabei te mandando... Vê se você recebeu, Erika. É uma apresentação bem rapidinha. Eu vou baixar e trazer pra cá esse computador. Tá ótimo. Então, só pra gente se apresentar, então, né? Vamos começar com as apresentações aqui. Então, eu sou Larissa Bastini. Sou hoje Head de Comunicação Corporativa na Kraft Heinz, né, indústria de alimentos que tem aí a cadeia toda voltada dentro do agro, produção de ketchup, vegetais, marcas Quero, Remer e marca Heinz, né, de ketchup, mostarda, maionese. Então, é uma empresa de alimentos que vem como base aí do agronegócio, óbvio, e estamos todos conectados como companhia aqui. Então, hoje lidero toda a frente de comunicação corporativa para Brasil e para América Latina, também as áreas de diversidade e inclusão, marca empregadora e cultura organizacional. E é um prazer estar aqui com as meninas para a gente discutir sobre isso. E aí, meninas, falem um pouquinho aí de vocês. Bom, meu nome é Tiziane Figueiredo, eu sou advogada, especialista em agro, trabalho em agro aí há uns 13 anos. Atualmente eu estou no Souto Correia. Em 2019 eu escrevi com mais 3 amigas o livro Mulheres do Agro. Eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês, para entender o que, né, motivou a gente a escrever e tudo mais. Eu sou completamente apaixonada pelo setor, então às vezes é um pouco, né, enviesado sempre o que eu vou falar assim, e acabei me apaixonando, né? Também essa é interessante, né? Apesar de vir do setor, eu não conheci o setor como eu conheço hoje, e eu vou conversar um pouquinho com vocês depois sobre isso, e é um prazer estar aqui. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Daniela Barros, eu lidero a área de comunicação da divisão agrícola da Bayer no Brasil. E eu estou super feliz de estar aqui hoje para falar de 3 coisas que eu amo, né? Comunicação, agronegócio e diversidade. Então, primeiro, obrigada aí pela participação de vocês, e a gente quer que vocês participem mesmo, tá? A gente está num grupo pequeno, então é para ser informal, é para a gente interagir. Bom, eu tenho 18 anos de Bayer, de firma, como a gente fala, e há 20 anos eu atuo no agronegócio, né, com o agro, pelo agro, junto com o agro, e apesar de não ser uma produtora rural, eu me considero uma mulher do agro, só que de fora da porteira. A Bayer, pessoal, talvez vocês conheçam mais pela atuação dela na área de saúde, com medicamentos, produtos de autocuidado, vitaminas, mas a gente também tem uma divisão que é super relevante, que é a divisão agrícola. E o que a gente faz, né, nesse mercado? A gente tem produtos, né, que são soluções para proteção de cultivos, né, protege ali as lavouras contra pragas, doenças. A gente tem sementes, a gente tem biotecnologia e soluções digitais. Né? E as soluções digitais, elas são super importantes para que a gente possa ter uma agricultura mais precisa e também mais sustentável. E falando de sustentabilidade, né, esse é um pilar estratégico para nós, junto com inovação e transformação digital. E só para terminar, assim, para dar um parâmetro, né, do tamanho da divisão agrícola na Bayer, hoje nós somos em 3.500 colaboradores no Brasil, e a gente tem aí um investimento em pesquisa e desenvolvimento de 2,6 bilhões de euros. Por que a gente gosta de trazer esse número? Para mostrar o quanto a nossa empresa é voltada para a ciência. Né? Então, esse é o nosso DNA, de buscar essas soluções para uma agricultura mais precisa, mais regenerativa, né? Para que a gente possa produzir mais e melhor. Então, é isso. Me estendi um pouquinho, mas vamos lá.
Muito Eu bom. acho que para esse começo aqui, né, Tícia, acho que a ideia é você compartilhar com a gente um Sim. pouco do seu livro, da pesquisa, um pouco de dados aí com a gente, para a gente embasar essa conversa aqui. Com certeza. Bom, na verdade, o slide eram 3 fotos só para ilustrar, mas a gente pode seguir porque eu acho que o que é interessante, né? Então, assim, quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou filha de produtor rural, meu pai é produtor de cacau, Cabruca, lá no interior da Bahia. Quem gosta de chocolate? Todo mundo, né? Então, vocês já estão aí ambientados com o que a gente produz. E a ironia em tudo isso é que, apesar de ser filha, né, enfim, de produtores rurais, eu nunca pensei no agro, nem como setor, nem como nada. Fiz direito, vim para São Paulo, né, fiz direito aqui, me formei, entrei no escritório, meu primeiro estágio, eu estava alucinada para entrar no bancário, porque era carreira, que a gente sempre traça toda a nossa vida, né, até a morte já está tudo desenhado, que a gente vai fazer e conquistar. E daí aí me colocaram no agro, eu falei, pronto, acabou, né? Que é isso? O que eu vou fazer? O que um advogado faz no agronegócio? Assim, eu tava super frustrada, mas eu falei, vou lá, primeiro estágio, a gente tem que mostrar serviço. E eu acabei me apaixonando pelo setor, né? Conhecendo os contratos, financiamentos, foi onde eu acabei me especializando, fui para o bancário, fui para o financiamento rural, né? O crédito. Oba! Agora foi. Agora foi. Mas é só para. Deixa eu ver. Eita. Você quer que mude? Qual é o. Para mudar? Isso. Mas eu aponto para você? Não, pode ir. Olá. Tiziane, Oi. até se essa luz estivesse atrapalhando. Não, tá. Eu ia sugerir. Eu acho um pouquinho mais pra frente, né? Mais pra cá. Pronto. Ai, acho que ficou melhor. Não tem? Você passa aí. São só 3 slides. Pode passar o primeiro, sim. Aí, eu na fazenda do meu pai. Para quem nunca viu o cacau, esse é o cacau. Cabruca, não sei se vocês conhecem, é o modo de produção, né? Então, até brinco que quando a gente chega em São Paulo, eu tenho alguns colegas que falam, nossa, eu tô com um chocolate da Dengo, todo mundo conhece a Dengo, né? Ele é orgânico. Eu falei, tá, é o único modo de produção do cacau, né? Que bom que ele é orgânico. Porque Cabruca é o modo de produção de integração do cacau com a Mata Atlântica. Então, a gente acaba não podendo utilizar vários tipos de insumos. Isso limita, mas também é uma forma de produção. Então, esse é o cacau Cabruca, né? Então, essa sou eu na fila do pão. E aí, o que eu acho interessante? Porque a minha jornada no agro, ela veio dessa questão de quebrar, né, essa crença limitante que eu tinha do setor. Hoje em dia, eu trabalho no setor há mais de 13 anos e acabei conhecendo um pouco mais. E aí, na minha jornada, eu acabei juntando 2 coisas que eu amava muito, que era as mulheres, né, o trabalho com as mulheres. Eu sempre trabalhei bastante com a questão da mulher em ONGs aqui, principalmente em questão de situação de violência doméstica e liderança feminina, e o agronegócio. E aí, com isso, surgiu um movimento no agro sobre as mulheres no agronegócio, né? Veio o primeiro congresso das mulheres no agro, começou a discutir, e aí foi super interessante porque no primeiro congresso apresentaram uma pesquisa sobre a participação feminina no setor. E aí aquela pesquisa foi interessante, mas eu ficava, nossa, será que são só essas porcentagens? Será que a gente só tem isso de mulher no agronegócio? Eu conheço tanta mulher incrível, por que elas não estão aqui? E aí eu fiz um encontro particular e chamei a pesquisadora, né? E eu falei, olha, Délia, eu quero que você fale da pesquisa, mas eu quero que você traga os bastidores. A pesquisa está aí, os dados, qualquer um consegue acessar, mas eu quero o bastidor. Como foi entrevistar essa mulherada, né? E aí, eu não sei se vocês sabem, a gente sempre fala dentro e fora da porteira, né? Dentro são as produtoras rurais, as gerentes, fora da porteira é a agroindústria, né? E o primeiro ponto era, as pessoas fora da porteira não se sentiam mulheres do agro, que era algo que a gente diz, não, mas você trabalha com agro. Ah, é verdade, né? Sempre vinha essa questão. O segundo ponto era que as mulheres dentro da porteira não se sentiam como, talvez, empoderadas ou na liderança daquele negócio. Quando perguntadas, e grandes produtoras, inclusive, não só as pequenas, o que você faz? Você
lidera a fazenda? Não, eu só cuido do administrativo e financeiro. Só. Só tudo isso? Só toma as decisões, mas Sei. só isso. Exatamente. E aí foi com isso que a gente já tinha, né? Eu e minhas amigas já tínhamos um trabalho bem forte com essa questão da mulher. A gente falou, bom, vamos escrever o livro, né? Muito também inspirado nas mulheres que nos inspiraram, né? E que encurtaram muitos caminhos para nós. E aí veio a ideia de escrever o livro Mulheres do Agro. Nós escrevemos as histórias, pode passar, de cerca de quase 50 mulheres, dentro e fora da porteira, né? E o que a gente queria, né? Primeiro, quebrar esse conhecimento, porque quando o agro virou pop tech, muita gente começou. As mulheres começaram no agro. Não, né? Não começaram. As mulheres começaram a agricultura, né? Exatamente, não é assim. A gente queria quebrar isso com as histórias das mulheres, né? Então a gente trouxe cases assim incríveis, por exemplo, né? Eu trouxe aqui só para ilustrar, para vocês verem os rostinhos, né? A Teca Vendramini foi a primeira mulher a ser diretora de pecuária da Sociedade Rural Brasileira e a primeira mulher em 100 anos de rural a ser presidente. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir na Sociedade Rural em um evento, vocês vão ver uma sala do tamanho dessa, cheia de fotos de presidentes homens, e vai destoar a primeira foto da mulher. E isso, historicamente, é muito importante para a gente, né? A visibilidade, né? A Marise, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, ela é a referência no Brasil em LPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, né? Então a gente tem carne, né? Carbono zero ou até carbono neutro numa fazenda como a dela, né? E ela foi a primeira mulher, inclusive, a pegar financiamento de baixo carbono, né? E aí eu gosto também de trazer o da Mariana Vasconcelos, que é uma jovem, né? Uma amiga, uma jovem que, inclusive, ela foi, né? Eu brinco que a mineira que a NASA escolheu, né? A NASA deu uma bolsa de estudo para ela. Ela tem uma startup que é para reduzir o consumo de água na lavoura, que ela viu que o pai dela, que é produtor rural, passava. Então, o primeiro ponto de trazer a história dessas mulheres era para poder trazer, né, tirar elas da invisibilidade. Porque uma coisa que eu não gostava também no discurso, quando a gente falava de diversidade, era que o pessoal falava, a gente tem que dar voz para as mulheres. E isso eu não gosto, porque as mulheres têm voz. O que a gente precisa são espaços como esses para falar e pessoas como vocês dispostas a nos ouvir. Né? Voz nós temos, e nós temos história. Né? Perfeito. E fazendo um pequeno paralelo só para poder encerrar aqui minha conversa com o setor, pode passar. A gente também queria quebrar esse estereótipo do que é o agro. Né? Por exemplo, eu trouxe essa foto aqui, não sei quem já assistiu o filme Interestelar. Né? O filme estreou em 2014, faz um pouquinho de tempo, né? Aquele trator do filme, né, que eu brinco, todo mundo fica, é muito Black Mirror. Aquele trator é um trator real. É um trator da Case, que o protótipo, o filme de 2014, em 2015, o protótipo estava rodando nas fazendas nos Estados Unidos. Um trator autônomo, né? Inclusive, existem tratores autônomos hoje em dia que tem a cabine, porque a gente fica assustado quando vê que não tem a cabine. Aí não tem ninguém lá dentro, mas como a gente acha que tem alguém lá dentro, conscientemente a gente fica mais calmo, né? Então, isso, né? Então, a gente também, com as histórias, e esse também é o foco do livro, através das histórias das mulheres do agro, trazer a história do próprio setor, né? Outro dado curioso, o primeiro animal no mundo a ter um mapeamento genômico foi um boi. O Nelore, né? De uma fazenda aqui no interior de São Paulo, que é da Lilica, é o Nelore do Golias, uma das fazendas mais tradicionais em genética bovina, que chamou a atenção das universidades nos Estados Unidos para fazer um mapeamento genômico do animal. Né? Esse é o nosso agro, né? Que tem mais tecnologia na nossa soja do que no meu querido iPhone. Inclusive, esse iPhone também está passado. Então, era isso, pessoal, que eu queria compartilhar aqui para a gente esquentar a nossa conversa. Eu acho que só fazendo um complemento do setor, o agro é um setor bastante resiliente, né? E que vem crescendo muito nos últimos anos e que tem uma responsabilidade enorme,
né, quando a gente olha para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, assim, acho que a gente tem, né, essa missão e, assim, quem é do agro aqui, acho que sabe, quem não é, né, a gente convida a conhecer, assim, é um setor muito amplo, com camadas de complexidade, mas que tem aí uma missão incrível pela frente. E a mulher totalmente inserida nesse contexto. Né? Hoje a mulher do agro, ela tem um papel vital, né, no sucesso do setor, no sucesso do país. Elas estão cada vez mais presentes. Eu acho que a gente tem assim alguns dados que não são super atuais, mas assim é o que a gente trabalha hoje. Mas a gente tem uma informação do IBGE que fala, né, que a cada 10 propriedades rurais, 2 já são lideradas por mulheres. E se a gente junta com aquelas mulheres, né, que fazem aquela gestão compartilhada, né, com o pai, com o marido, com o filho, a gente está falando de 35% já de mulheres na gestão dessas propriedades, que dá um número aí de quase 2 milhões de mulheres à frente de propriedades rurais. Agora eu estou falando, né, da mulher de dentro da porteira, porque a gente nem tem dados, né, da mulher de fora da porteira, porque como a gente falou, né, a mulher do agro, ela pode estar no campo, uma produtora rural, mas também a que está na indústria, né, a que está no Instituto de Pesquisa, no escritório de advocacia, aí em vários papéis. Então, assim, então é impressionante. Eu que tenho bastante tempo no setor, assim, pude acompanhar, né, essa revolução, né, que o setor vem fazendo, às vezes até de forma bem silenciosa. Bom, a gente não ouve falar muito do agro, está ouvindo falar um pouco mais agora, não, assim, são muitos anos aí de trabalho. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso. Acho que esse é o nosso papel, né, como mulheres do agro de fora da porteira. Acho que é trazer esses temas e discutir com vocês e também, né, entender quais são as dúvidas e as visões que vocês estão trazendo também. Só fazendo um comentário em cima desse dado que você trouxe, né, Dani, de 10 mulheres, 2, de 10 em fazendas, 2 são lideradas por mulher. Esse dado deve ser muito maior hoje, né? Você acabou de trazer, né, Tice, que hoje elas não se sentem, né? Acho que talvez se a gente tivesse uma pesquisa e um dado onde a gente sensibilizasse as mulheres para elas entenderem que se elas fazem o papel de administrar uma fazenda, se elas estão liderando, talvez esse dado seja muito maior, Sem né? dúvida. De representatividade de mulheres na liderança do agro como um todo, né? E aí, fazendo agora outro paralelo também com o que você falou, Tice, você falou muito das histórias das mulheres, né? E aí, só para começar nosso diálogo aqui, né? Como essas histórias das mulheres do agro chegam para as pessoas? Elas estão chegando? Como que a gente reverbera? Como que a gente traz à tona? Óbvio, você falou do seu livro, mas de que forma a gente tem trabalhado no setor essas histórias para estimular outras mulheres a se sentirem, né, orgulhosas de estar no agro e tudo mais? Eu acho que acaba sendo um trabalho de formiguinha, né? Tem uma frase que eu sempre gosto de repetir, que é assim, que a gente não tem que se envergonhar dos nossos privilégios, a gente tem que se responsabilizar por eles, né? No meu caso, eu acabo tendo uma plataforma de comunicação um pouco maior, né? Eu tenho um Instagram com bastante seguidores, eu tenho um LinkedIn que chega em muita gente. Então, a minha forma de fazer essas histórias chegar é utilizando essa plataforma, ou seja, pessoas que me ouvem, para elas ouvirem as histórias que eu conheci, né? Então, eu acho que essa é uma forma. E aí, desse jeito, às vezes a gente pensa, nossa, mas é um trabalho árduo. Mas desse jeito, por exemplo, 2 cases que eu me orgulho muito, eu fui dar uma entrevista no Canal Rural, e daí eu peguei o livro e eu peguei o Márcio Vitor, vai entrevistar todas, e ele botou como compromisso. Olha. Entrevista sim, entrevista não, ele puxa uma das mulheres do livro e entrevista, né? A jornalista quem assiste o É de Casa, por exemplo, a jornalista do É de Casa foi também, eu peguei o livro, dei para ela, mandei para ela, conversei com ela, eu falei, chama essa mulherada. E ela começou a chamar. No É de Casa tem lá uma parte que mostra as mulheres do campo. Então, é um trabalho de formiguinha, mas uma hora ele ressoa. Nem que seja em ponto, né? Com delicadeza, mas ele acaba ressoando. E lá na Bayer, Dani, como que vocês têm feito aí a comunicação, essas histórias chegarem para as pessoas? Eu acho que a gente tem aí histórias incríveis para serem contadas. E na Bayer a gente tem algumas iniciativas. Uma é o Conexão Mulheres,
e o outro é o Prêmio Mulheres do Agro. Então, eu vou explicar um pouquinho, né, de como essas iniciativas funcionam. Então, o Conexão Mulheres, que a gente chama, é a nossa plataforma de equidade de gênero do setor. E a gente olha para 4 pilares, né, que é o conectar, o reconhecer, o incentivar e o colaborar. Dentro do pilar de conexão é criar essa rede de apoio. Então, a gente coloca ali momentos para que essas mulheres possam se conectar. Mulheres do agro com mulheres do agro e mulheres do agro com mulheres da cidade. Por que não? Então, a gente promove aí essa rede de conexão. E aí essas histórias acabam se conectando também. A gente incentiva com que elas ocupem os seus espaços, então acho que todo esse movimento é para isso também. E quando a gente fala em reconhecer, aí vem o prêmio. Né? O Prêmio Mulheres do Agro é uma iniciativa que a gente tem já há alguns anos, está indo para a 6ª edição, inclusive, né, já está aí, quem quiser, né, se inscrever ou indicar alguma produtora rural. E aí, através desse prêmio, a gente escuta essas histórias, e é muito legal, eu gosto muito dessa ideia de histórias, porque quando a mulher traz essa história, ela permite com que a gente entre, né, nos bastidores ali da vida profissional, da vida pessoal, e a gente também se conecta muito, sendo do agro ou não, dentro da porteira ou fora da porteira, a gente acaba se conectando muito com essas histórias. Então, o Prêmio Mulheres do Agro é uma iniciativa muito relevante, que está ganhando cada vez mais espaço no setor. A gente começou assim de forma muito isolada, ali a gente trabalha junto com a ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, mas era uma iniciativa ali mais nossa, e hoje a gente já tem 7 parceiros, né? Empresas que vieram nos procurar, também com essa intenção de amplificar essas histórias. Então, a gente quer promover, a gente quer apoiar, a gente quer preparar essas mulheres e quer contar essas histórias. E desde que o prêmio começou, mais de 900 histórias já foram contadas através dele, e a gente tem as vencedoras, né, das edições. Então, a gente trata o prêmio, mas a gente pega essas histórias e durante o ano todo a gente vai contando essas histórias, seja na imprensa, seja nas redes sociais, seja em eventos como esse. Então, é uma forma da gente também estimular e amplificando. E são histórias, assim, incríveis, né? Histórias de gestão, histórias de superação. Então, assim, tem muito, né, para mostrar. E esse prêmio, né, que a gente vem, enfim, trabalhando aí de diversas formas, a gente tem um olhar, assim, quando a gente trabalha ali dentro do agro, que preciso divulgar, né, para as produtoras, para elas se inscreverem. Então, a gente fez na AgriShow, que é um evento, né, uma das maiores feiras do agro da América Latina, recebe aí mais de 200 mil pessoas. A gente fez o lançamento, né, das inscrições do prêmio esse ano lá na AgriShow. E a AgriShow, olha que interessante, esse ano teve um espaço, né? Sim. A AgriShow para elas, que também foi algo diferente. Então, a gente aproveitou esse espaço, lançou o prêmio lá. E a gente vem trabalhando também com alguns relacionamentos com jornalistas, com algumas press trips, né? Até as fazendas, para que elas possam mostrar a história. Olha, isso aqui é uma história, mas olha ela acontecendo aqui na prática. Então, a gente também convida jornalistas tanto do agro quanto de fora do agro, a mídia especializada e a mídia público geral, para participar desses momentos. E aí, assim, uma ação que a gente fez, que foi bem legal para fazer essa conexão, né, com essas histórias, a gente selecionou alguns jornalistas estratégicos e a gente mandou um press kit que tinha ali uma cachaça, um café e um mel. E cada um desses itens é de uma fazenda, de uma vencedora da edição do prêmio. E ali a gente também contava, né, a história de cada uma com aquele produto delas. Então, também uma forma de começar a conectar a imprensa com a história dessas mulheres. Porque aí vem uma oportunidade. E não é só para elas falarem do prêmio. Às vezes elas estão falando com a imprensa falando do prêmio. Às vezes elas estão lá contando a história delas. Elas estão ali influenciando, né, um veículo regional, um veículo nacional. E tudo que a gente trabalhou foi, assim, muito nesse olhar, né, de fazer a conexão campo e cidade. Então, tem um trabalho que é dentro, né, da nossa bolha ali do agro, mas a gente também trabalha muito locais onde a gente pode conectar essa mulher com a sociedade, veículos e tudo mais. E vocês vão acompanhar
nos próximos meses, a gente fez uma parceria com a Exame, que é um veículo de negócio, total, e eles vão, né, através da Exame, a gente vai contar várias histórias. Então, a gente vai ter um tema, pode ser financiamento, crédito, liderança feminina, sucessão, sustentabilidade. A gente vai ter temas que são temas comuns ao agro e à sociedade, e a gente vai trazer a história dessas mulheres e colocando elas nesse papel de gestoras, de líderes. Então, também é uma forma dessas histórias chegarem para fora do setor. E, enfim, redes sociais, todas as oportunidades que a gente tem de estar em eventos, nós estamos. Todas as nossas feiras, congressos, o agro tem muito, né? Muita feira, muita oportunidade. A gente tem um espaço do Conexão Mulheres ali para falar dessa rede, para criar essa rede, para fazer uma roda de conversa. Aí a gente fala do prêmio, enfim, está tudo conectado. Então a gente está usando de todas as maneiras ali para amplificar, né, a voz que elas já têm, né? Então a gente quer amplificar essa voz e a gente se sente totalmente nessa missão, sabe? Porque são histórias incríveis que precisam ser contadas. E até só para, se eu puder contribuir, o que é muito legal quando você conversa com as produtoras que se inscreveram para o prêmio, é delas falarem o processo de contar a sua própria história é muito empoderador. Elas falam que tipo, é muito emocionante, porque a gente passa por uma invisibilidade, né? Durante a nossa jornada, a gente acha que o que eu faço é isso que eu faço, eu produzo desse jeito, né? É o meu trabalho. Só que é um trabalho incrível. E quando ela se dá, né, o processo de contar a sua história, porque o prêmio exige que ela conte, ela começa a passar por aquele processo grandeza, né? de reconhecimento. E isso é muito transformador para ela. Ao mesmo ponto que quando elas ganham, né, o prêmio também, é transformador, porque valida aquela história. Porque todos nós passamos por esse processo de síndrome de impostor e impostora. É difícil. E aí, quando tem essa validação, acaba sendo muito transformador para elas, assim. Transformador para elas e para o setor, enfim, para outros grupos. Porque quando elas contam essas histórias e elas se reconhecem nesse papel, depois elas acabam fundando grupos, né, nas suas regiões e acabam influenciando ali outras mulheres. Então, Sim. isso é muito legal. Algumas já, né, com essa iniciativa nas suas regiões, mas outras, depois desse reconhecimento, né, elas se sentem, né, valorizadas e acabam levando esse movimento aí Brasil afora. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre essa jornada, né, sobre esse movimento. Então, a gente faz a nossa parte para incentivar que essas histórias sejam contadas e isso vai levando aí para um ciclo virtuoso. Nossa, muito legal, gente. E aí, agregando aqui essa discussão, né, no Dia Internacional da Mulher Rural, que é celebrado no dia 15 de outubro, a Forbes publicou uma lista dos 50 grupos de mulheres do agro, né, que é um movimento que vem acontecendo aí nos últimos 3, 4 anos de maneira mais forte, de comunidades de mulheres que se apoiam e fazem o negócio acontecer. Acho que vocês trouxeram exemplos aqui, né, das mulheres, né, se apoiando. Acho que esse prêmio traz muita visibilidade, né, das mulheres, das histórias e tudo mais, onde é um grupo de apoio, de ajuda, de construção, de uma apoiar a outra na liderança da mulher no agro. Trazendo um exemplo aqui da minha indústria, da Craft Heinz, a gente tem um grupo lá em Blumenau, que a gente chama de Super Fridas, que elas fazem, são as próprias líderes da fábrica, né, mulheres engenheiras que estão ali em alguma atividade que não é considerada tão da mulher, né? Elas criaram esse movimento para mover outras mulheres da indústria e trazer conhecimento para atrair mais mulheres, né? E a gente vê esses movimentos acontecendo, né, no agro, nas indústrias e tudo mais. Como é que vocês enxergam esses movimentos de apoio das mulheres, né, para promover a liderança feminina, principalmente no mercado agro? Como é que vocês veem esses grupos? Eu acho que uma rede de apoio, em qualquer sentido, ela é muito importante, né? Porque muitas vezes, quando a gente está em ambientes predominantemente masculinos ou ambientes não diversos, ainda que esses ambientes não sejam de pessoas que são aversas à nossa presença,
o ambiente em si ele se torna um pouco desconfortável, né? E aí, quando você tem essa rede de apoio, é um pouco mais fácil você lidar, né? Com aquilo, com as suas frustrações e com a forma como nós somos culturalmente educadas. A gente não pode ignorar esse peso que há dentro de nós mesmas, né? Eu trabalho muito em mentorias e muitas vezes eu tô ali com uma mentorada que está com uma empresa que apoia em tudo e ela não consegue, né? O espaço tá ali, entre aspas, basta ela ocupar. Mas todas essas crenças limitantes que foram construídas nela ao longo da vida dela também são difíceis de quebrar, né? Então não é só o ambiente ser propício, ter políticas de diversidade e inclusão, mas também a gente precisa ser trabalhado a desconstruir nossas crenças e nossos limites, né? Então, esses grupos de apoio, eles são muito importantes porque às vezes a gente fica, nossa, eu tô insegura. Ah, eu também tive isso. Aí você vê aquela mulher foda, né? Desculpa. E você fica, nossa, mas como assim você? Né? Então, isso ajuda muito a gente a ir em frente, né? Eu acho que, sem dúvida, né? Eu acho que a coletividade, ela acho que fundamental, né? Para todo esse movimento de equidade de gênero, inclusão e diversidade. Então, assim, você sentir, né, que você tem ali um apoio. E é engraçado que às vezes a gente fala de história, nossa, mas eu não tenho nada para contar. Ah, não, mas a minha história não é relevante. Ah, o que eu vou lá falar para essa turma aqui? Né? Tem. E às vezes a gente se coloca nesse lugar, né? E a gente todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem algo para contribuir, para colaborar. Então, eu acho que quando a gente vai gerando esses movimentos pequenos, né, em pequenas comunidades, ou grande, como é o prêmio, ou o congresso, que tem mais de 2.500 congressistas, né, começou pequenininho e hoje tem 2.500, é impressionante. Então, assim, quando a gente vê esse movimento, a gente vê, né, o poder que a gente tem, o quanto a gente precisa mesmo, às vezes, sair desse padrão, né, desse lugar de que eu não tenho nada a oferecer, não. Tem. E, gente, as histórias são incríveis. Da mesma forma que nós aqui também temos histórias incríveis, né, de liderança feminina, de colaboração. Então, eu acho que é isso, né? Acho que é esse movimento que a gente gosta de gerar. E aí, acho que só fazendo um gancho que a gente falou, né, de ter... Às vezes a gente está aqui falando para fora, né? A gente tem o Conexão Mulheres, a gente tem o Prêmio Mulheres do Agro, então estou falando aqui de iniciativas que a gente faz para fora. Mas, assim, como indústria, a gente também tem que ter essas iniciativas dentro de casa, né? A gente também tem que ter um ambiente seguro. A gente está falando de projetos, mas isso está acontecendo dentro de casa também. Então, assim, eu acho que uma coisa importante é a gente sempre declarar o compromisso. Né? Acho que é o primeiro passo, ter uma meta e ter um compromisso. E na Bayer a gente tem um compromisso de ter 50% de mulheres ocupando cargos de liderança até 2030. Né? E esse é um compromisso global. E no Brasil, a gente já está em 39% de mulheres, 50% de mulheres na liderança até 2030. Aí no Brasil, a gente já está com 39% de mulheres ocupando cargos de liderança, isso olhando para o Grupo Bayer. E quando a gente vai para a divisão agro, 35%. Então, assim, a gente, olha que interessante, né, esse movimento. Então, a gente tem metas, a gente tem questões internas para promover, ações afirmativas são importantes, e vai trazendo também todo esse conforto, porque eu não poderia estar aqui falando de projetos para a produtora rural se internamente a gente também não tivesse esse olhar. Eu acho que assim, essas metas são louváveis, né? Mas a gente demorou e está demorando muito ainda, né? Sim. Se você pensar que as mulheres são mais 50, porque tem várias empresas que têm essas metas para 2030, né? Mas é um pouco triste até. É bom, é alentador, mas é triste também, né? Mas você sabe que muitas ainda nem têm compromisso, né? Sabe? A gente vai discutir, que nem eu tô na Craft Rise, a gente está em 40% de mulheres na liderança hoje. Quando a gente olha o mercado, a gente vai discutir em outros fóruns,
Tem empresas que não têm compromisso. Não Não tem. tem um compromisso. E algumas, assim, veio com esses, não, a diversidade, as mulheres, aí você vai ver, não tem nada. E se não tem o Não tem compromisso, ninguém ainda, gente, tá em zero. infelizmente hoje é difícil a gente mover a agenda. Sim. Porque não vai ser prioridade. Então, se é compromisso, a gente Isso tem um aí. compromisso coletivo da organização para chegar lá. E a gente vai ser cobrado por isso. Infelizmente, a gente precisa ainda Sim. ter esse compromisso para a gente chegar lá, senão não vai. Não, e eu acho que você está certa, porque assim, no agro ou fora do agro, sobram desafios, né? Mas as expectativas são otimistas, mas a gente ainda tem, né, uma retratação aí histórica para cumprir, mas a gente vai chegar lá. E quando a gente olha a população feminina, no Brasil, 51% de mulheres, né? Então, isso ainda não é representado nas organizações. Bom dia, meu nome é Guilherme Sierra, fui acompanhei a posição de vocês na John Deere por mais de 10 anos. E dentro dessa discussão, e aí eu sendo homem, do que eu aprendi, e tinha duas coisas importantes. Primeiro que a comunicação de diversidade, para a diversidade, ela tem que ser a comunicação corporativa, não a comunicação de RH. E a gente fazia essa provocação, porque, não, deixa o RH comunicar, está aqui sobre o vale de refeição, mas a comunicação de diversidade, ela tem que ser institucional, ela tem que fazer parte da sua linguagem. E esse era o primeiro ponto. E para ajudar na tentativa de superar isso que você está trazendo, realmente é uma meta, mas esse é o caminho. Aí, se isso está muito longo, ou está muito próximo, tem um mês a gente pode ficar discutindo aqui sobre isso, mas tem que se ter a tentativa. E uma das coisas que a gente aprendeu no começo, porque aí, claro, eu também cuidava da comunicação interna, da externa e da interna, que é exatamente o que você está dizendo. Mas eu não adianta ficar colocando rede social aqui, se as mulheres aqui dentro estão falando, mas eu não tenho chance nenhuma aqui, os caras estão falando lá para fora. Então, até os primeiros passos foram muito internos. Mas o que eu queria compartilhar é que no começo a gente percebia que a diversidade ela tem que ser liderada por quem sente a dor, nesse caso, as mulheres, porque senão facilmente eu ia cair em vieses inconscientes e tratar uma maneira errada, usar os termos errados, as palavras erradas. Mas aí a gente começou a perceber que nos encontros internos também só tinha mulheres. E a gente falou, então, mas são os homens que precisam ouvir tudo isso aqui. Então, ao contrário, isso a gente está falando de grupo para grupo e não sai daqui. Desculpa, como é que é seu nome? Guilherme Sierra. Guilherme. A gente organizou na BERJ um encontro em Belo Horizonte esse ano e a pauta também era de diversidade, também voltada para a mulher. Você falou isso, me chamou a atenção. A gente tinha 66 pessoas lá, tinha 4 homens, um deles era eu organizando o evento. E na hora que a gente chegou foi um baque, assim, não que a gente não esperasse, né? Mas de olhar ali, né? E ver que a gente estava só pegando para convertido. Né? Mas tem duas coisas importantes. Acho que é importante falar de mulher para mulher, porque primeiro para se empoderar, se reconhecer como você estava dizendo, então no sentido de, opa, não estou sozinha. Peraí, eu estava pensando lá no banheiro, serve. Então, e o outro passo, e essa desconstrução foi feita com pequenos, aí os grupos de trabalho, assim, compromisso, né? Olha, em vez de, para chegar num congresso interno, num evento interno, é aquele trabalho de formiguinha. Então, pega o cara da área do banco, pega o cara do financeiro, pega o cara do serviço, pega aquele cara que a gente sabe que é machista mesmo, pega e traz ele também, né? Então, assim, e aí são passos. Então, trazendo para essa discussão, né? Porque ao se fazer isso, a gente tende, quando a gente vai comunicar externamente, tá mais seguro de uma maneira talvez mais consistente, mais consolidada, quando vai comunicar com outras audiências, porque o agro passou por toda e continua passando pelas questões de preconceitos mais diversos e tal. Não só o presidente da SRB, agora a gente tem pela primeira vez o presidente da Embrapa, né, da Silvia e tal. Então, e é legal você ter trazido a Marisa Porto, eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, visitei muitas vezes a fazenda dela, porque a John Deere foi uma das primeiras a abraçar ali, né, com o Paulo Herman, então, lá em 2012, porque ela era cliente de John Deere, então assim começou a história, né,
essa história do produzir e preservar, a gente falou, tá trazendo coisa nova aqui, né? Então a gente começou a promover esse tipo de campo, trazendo as histórias. E aí, ao trazer histórias, a gente também começa a quebrar vieses inconscientes, né? Do tipo, que história, a mulher tem que saber contar que história ela vai contar, porque senão corre aquela coisa, a mulher multitarefa, olha como ela sabe administrar. Não, gente, ninguém aqui quer ser Mulher Maravilha, né? Então, não, né? Então, né? Não mesmo. Aí, mas é por isso que se essa integração, esse entendimento... Enfim, tem 2 pontos. O primeiro é de que a linguagem, e a gente falando de comunicação corporativa, ela tem que ser a comunicação corporativa, claro que pautada pelo RH, porque se você não tem nenhuma meta, você não tem um compromisso, né? Você não tem falta. Essa é a primeira coisa. E a segunda é esse desafio de quebrar, né, para o público interno também, e externo também, porque os homens precisam ouvir isso, assim como os brancos precisam ouvir as dores deles. Eu acho que você traz um ponto super legal, que inclusive estava até aqui já no nosso plano comentar, que é o papel do homem, né, em todo esse processo. E assim, de novo, coletividade. Equidade de gênero é um trabalho do homem e da mulher, não é um trabalho só da mulher. Então, lógico, às vezes esses programas têm ali mais mulheres envolvidas, mas é fundamental que a gente tenha homens também. Então, a gente sempre busca trazer eles para a conversa e explicar como que eles podem ajudar. Porque, assim, o homem, ele é um aliado fundamental. Inclusive, às vezes é o homem que está na posição de liderança e que toma a decisão. Então, a gente precisa, sim, né, desse apoio. E, assim, o homem tem a ganhar, não é uma competição. Né? Assim, ele não vai perder um espaço, pelo contrário, né? Ele vai ganhar ali com uma liderança que tem, né, skills diferentes e que podem ser ali complementares. Então é super importante e a gente, né, como comunicação, acho que a gente tem esse papel que não é só de amplificar a pauta, né? Não é só, importante, né? Mas assim, a gente tem que fazer todo esse processo de conscientização e engajamento. E aí, trazer esses públicos que às vezes têm uma certa resistência, e é normal, porque às vezes a resistência, ela vem porque eu não conheço, ou porque eu não tenho medo da mudança, ou porque eu acho que eu vou perder alguma coisa. Então, assim, envolver os homens nessa conversa é super fundamental. Você falou de aliados, tinha uma outra iniciativa que a gente fez, que achei interessante também para superar isso, são os grupos de aliados. Então, tem os grupos de diversidade dentro da empresa, né? Então, o grupo de mulheres, o grupo de raça, o grupo de LGBT e tal. Okay. Formado, evidentemente, por essas pessoas, e claro, como ele estava falando, são as pessoas que conhecem qual é a dor ali. E aí se identifica dentro da empresa quem está fora do grupo, mas que é o aliado. Perfeito. Né? Então, assim, no grupo de mulher, tá bom. Quem são os homens aliados, né, que estão prontos para defender? O mesmo vale para LGBT? Sem dúvida. Acho que é super importante a gente ter esses aliados, que, né, assim, no caso, podem ser homens, podem ser assim, líderes, pessoas influentes. Então, você trouxe uma coisa da estratégia, né? Eu acho que é muito importante, quando a gente fala de equidade de gênero ou qualquer projeto de inclusão e diversidade, a gente tem que colocar no mesmo nível que projeto estratégico do negócio. Né? Então, assim, vou fazer meu plano de comunicação estratégico, eu coloco ali junto, né, meus projetos de equidade de gênero ou de inclusão e diversidade com o mesmo peso que os projetos de negócio. Acho que começa por aí. Acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para colocar o tema na pauta. Fóruns, eventos, reuniões estratégicas que a gente, como comunicação, a gente participa, a gente tem que estar fomentando isso e ter aliados, né? Podem ser líderes, podem ser pessoas que têm uma influência, que vão dar credibilidade para o projeto. Então, de novo, né, é um trabalho conjunto, é coletivo. E, assim, como é importante, assim, lógico, vão ter mulheres que vão estar, né? Às vezes a gente vai em eventos e tem, né, a maioria ali de mulheres, mas a gente está vendo cada vez mais homens, inclusive, pedindo para fazer parte. Né? Tanto no Conexão Prêmio Mulheres do Agro, a gente tem homens que são embaixadores do tema. E muitos líderes, eles falam, eu quero ser um líder mais inclusivo. Né? Eu tenho filhas, eu quero deixar um legado para minhas filhas, eu quero ser um exemplo para minhas filhas. Olha que coisa legal. Então, assim, eu acho que é disso que a gente precisa e é junto mesmo que a gente vai, né, conquistar esses movimentos. Até, na verdade, é a sucessão
até para trazer a sucessão. Eu acho que esse tema de sucessão, ele é super importante no agro, né? O agro, ele tem muito, né? A propriedade, ela é uma estrutura ali familiar, né? Quando a gente olha para o campo. Então, assim, você levar o tema de equidade, de gênero, uma forma de levar é falar de sucessão familiar, é o legado, né, que está sendo deixado aí, as portas que estão sendo abertas, né, para as filhas, para as netas e por aí vai. Então, é muito importante, né? Eu acho que uma coisa, assim, quando a gente olha para o agro, é você entender quais são as crenças, quais são os valores do setor, qual é a cultura do setor, qual é o momento que o setor está passando. E a partir daí, você também ter um projeto, uma comunicação que fale, né, dos benefícios como a sucessão, né, que traga ali os benefícios de ter uma mulher na liderança de uma propriedade, né, de um instituto de pesquisa. Então, assim, eu gosto muito quando a gente vai junto e quando a gente leva essa mensagem positiva, né, dos benefícios da inclusão e diversidade, da equidade de gênero, né, para o setor, para a indústria, para o país, enfim. É muito legal, gente. Eu confesso que eu cheguei aqui e eu não imaginava que a gente ia ter tantos homens. Eu achei que ia ser uma sala repleta só de mulheres. E é legal ver, né? Porque a gente, de fato, entende a importância, né? Como a Dani disse, dessa. Então, muito obrigada por todas as suas falas aqui. Eu fiquei aqui encantada te ouvindo, porque, de fato, a gente precisa de pessoas assim como você que consigam ser embaixadores e ajudar a gente a mover, né? Porque, de fato, a gente precisa dos homens como aliados. Então, isso foi muito legal de eu te ouvir aqui, de estar desse lado te ouvindo e de ver essa sala com mais homens, né? Eu já vim aqui em outros fóruns de mulheres e tal, sala lotada só de mulheres. E hoje vejo mais homens aqui, então, muito legal. Olhando aí para a sucessão, né, Dani, você acabou de falar, né, das famílias e de plano de sucessão e tudo mais, você vê uma ascensão das mulheres em cargos de gestão e liderança quando a gente olha para a sucessão ou não necessariamente? Como é que a gente está hoje? Acho que totalmente, né? Eu acho que no agro, fora do agro, as mulheres elas estão conquistando, né, os seus espaços, elas estão buscando qualificação, mais diplomas, mais capacitação, e a gente também tem ajudado elas, né, nesse preparo. Então, assim, acho que sem dúvida, para mim é uma tendência e é um caminho sem volta. É uma jornada, a gente ainda tem bastante, né, pela frente, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente, né, está conquistando esse espaço, está entendendo que as nossas histórias são relevantes, que eu só faço a administração, só tomo as decisões, só controlo o budget, né? Não, isso é super relevante. Então, eu não tenho dúvida. E uma coisa muito legal, Tícia, que você trouxe e me veio, é a questão da representatividade. Quando você trouxe essa palavra, porque assim, é um negócio tão importante, né? Quando a gente vê uma mulher ali ocupando uma posição, a gente olha e fala, puxa, me inspira, eu também posso chegar lá. Né? Então, quando a gente vê mulheres nessas posições de liderança, de board, né? Na Bayer a gente tem, né, uma mulher que é presidente, né, da divisão agrícola e da empresa, CEO da empresa no Brasil. Então, quando você tem esses exemplos, você fala, puxa, representatividade, eu também posso chegar lá. Então, assim, acho que tudo isso importa, né? Tudo isso importa. Eu acho que tem uma questão também que a gente não pode deixar de falar, que assim, o processo de desconstrução, ele é doloroso, né? Esse é um ponto que às vezes, com as nossas próprias dores, a gente não quer enfrentar a dor do outro, principalmente se às vezes ele está carregado de privilégios que a gente não tem, né? Mas a desconstrução, ela é dolorosa, ela não deixa de ser. E aí, numa sociedade que foi pautada pelas diferenças, né? Que eu acho que esse é um ponto quando a gente sempre discute. Quando a gente fala a questão de gênero, e aí trazendo gênero na questão de, né? A gente sempre fala o homem, a mulher e tal, mas nós, enquanto mulheres, nós somos muito diferentes, né? Eu tenho uma trajetória, uma vivência, né? O meu cabelo, eu passei por outras coisas. Então, assim, a grande questão é que a gente não pode ser desigual. E a gente não pode ter oportunidades desiguais por conta das nossas diferenças. Então, isso é importante porque quando a gente pega e fala, porque
fulano tem uma liderança mais assim, né? É mais masculino, é mais feminina. Não, é uma liderança diferente, né? Nós temos lideranças mais sensíveis, nós temos lideranças mais assertivas, independente de raça e de gênero. E é isso que a gente precisa começar a pautar e trazer para a discussão, porque eu acredito que é isso que vai mudar, né? Porque quando a gente fala qual é o desafio da diversidade, esses dias eu estava discutindo com uma mentoranda que ela está numa empresa em que ela está sendo a primeira, que é um papel muito difícil você ser a única mulher ou a única pessoa negra na mesa de discussão. É um papel muito difícil. Traz em si uma carga que psicologicamente você está trazendo a carga da responsabilidade da pauta que você está ali na mesa. É muito pesado. E muita gente quebra. E não é pela empresa e não é pelo ambiente. É por aquela carga histórica que ela está trazendo que ela não pode falhar. Né? Isso é muito pesado. Então, sempre quando a gente discute essa questão de qual a dificuldade, né, de trazer, eu sempre gosto, né, de trazer o outro ponto assim, né? O quão difícil também é para uma empresa que deixa de ser heterogênea, né? As outras pessoas precisam também pensar, porque esse ambiente ele é um ambiente difícil para quem entra, quem está abrindo ali, né? A gente desbravando, abrindo a área e para as outras pessoas também, que vão precisar se acostumar com o diferente, né? E nessa questão, quando a gente pensa em sucessão, que a gente pode fazer um paralelo com sucessão nas empresas também, porque não deixa de ser uma sucessão, né? Eu acredito que um ponto que é muito interessante é assim, nós temos, principalmente no agro, por exemplo, as sucessões forçadas. O caso da Marise é perfeito. Ela é uma dentista. Ela não conhecia nada. Foi o marido que faleceu, né? O marido faleceu, ela era cirurgiã dentista, assumiu uma fazenda à beira da falência, a fazenda estava toda arregaçada, né? E ela virou referência em sustentabilidade. E de uma forma inquestionável. A filha dela, Marcela, é uma baita cientista. É maravilhosa. Academia, né? Maravilhosa. E aí o interessante da Marise, que eu acho que é um paralelo que eu gosto muito de fazer, assim, a jornada dela foi muito difícil. Mas o interessante do dia de campo, que eu gosto de fazer um paralelo com a liderança nas empresas, é assim, é em Pameri, Goiás, tá? E faz calor como faz qualquer lugar que é cerrado, né? Você chega na fazenda, são 4 graus de diferença. Parece que você entrou no ar-condicionado, sabe? Ai, LPF, eu te amo. E assim, é inacreditável a diferença de temperatura porque você entrou na fazenda dela. E são 2.000 hectares monocultura, tá? É soja, milho e girassol. E tem a integração dela. E daí, qual o paralelo que eu gosto de fazer? É impossível de ser ignorado. E eu acho que esse é o ponto, quando você pega essas lideranças, essas mulheres, né, essas novas lideranças da diversidade que pautaram jornada, impossíveis de ser ignoradas, né? Então é por isso que a gente respeita, né? Porque eles colocaram ali uma questão, né, de competência impossível de ser ignorada, independente do que a pessoa representa. E aí esse é um ponto que às vezes é difícil, que é difícil a pessoa chegar nesse lugar e mostrar essa competência, né? E para as novas gerações, tem uma frase que eu gosto sempre de repetir, que é assim, não é porque, né, a gente aprendeu apanhando que a gente tem que ensinar batendo, né? A gente pode ser o encurtador, né? Para que essas metas cheguem mais rápido. Porque senão fica essa sensação, e isso quando você pega a história, né, do próprio direito e a história das mulheres, né, fica essa sensação que é sempre a próxima geração que vai usufruir daquilo. A gente nunca consegue usufruir os direitos pelos quais a gente está lutando, né? Então a gente pode ser um encurtador para que a cada pulo geracional seja mais curto e menos doloroso, né? Acho que é isso. Ali na fazenda dela, inclusive, tem o dia de campo, vai 1.500, 2.000 pessoas que vai de criança, né, das comunidades de toda a região do Ipameri, do entorno, e também universidades. Então, essa transferência de conhecimento
E lógico, tem toda a pauta agronômica pelo INPF, mas... E para quem não é do agro, o dia de campo é literalmente um dia em que o produtor ou produtora rural abre a fazenda para você conhecer todo o processo produtivo e como chegou até ali. Eu brinco que eu venho do direito onde a gente aprende as coisas e esconde, né? Você ter a pessoa compartilhando conhecimento, isso mudou a minha vida, né? E aí eu acho que é por isso que eu comecei a dar aula, que eu falei, gente, é possível um outro tipo de relacionamento com conhecimento. Eu queria aproveitar o que você falou, desculpa. Não, claro. Não, gente, aqui é pra gente trazer a Se eu toda. trouxer um assunto que está previsto depois, a gente fala depois. Eu só queria que você tocou nessa questão do INPF e dessa questão de sustentabilidade ambiental, que é uma grande questão no agro. O agro é um bicho-papão, né? E eu queria justamente entender, assim, eu até acompanho bastante isso, tem essa visão muito negativa, né? E tanto interno, mas especialmente fora, né? Tem um monte de... Que nem eu digo, assim, as ONGs europeias, elas têm um trabalho super importante, mas elas têm uma visão do agro brasileiro como se fosse o quintal lá em algum lugar da Noruega, se produzindo no quintal, né? Que não é isso, mas enfim. Mas eu queria justamente trazer isso, o quanto essa questão, porque eu vejo assim que tem muitas mulheres encabeçando isso, quer dizer, é uma causa dupla, né? Uma bandeira dupla, né? A bandeira do gênero e a bandeira da sustentabilidade. Mas totalmente. O quanto isso está na pauta, né? E o quanto tem avançado nisso. Já passo para você, só para não perder a oportunidade. Quando a gente fala desse prêmio e das histórias, a gente traz a gestão inovadora e sustentável. Então, essas histórias que a gente conta, elas já vêm dentro dessa questão. E esse ano, inclusive, a gente avançou até para o tema ESG. E a gente sabe que também é uma forma, esse tipo de projeto, da gente se conectar com imagem e reputação do setor. Eu estou vendo o Nicolas ali, li o seu livro, viu? Mas, assim, exatamente, assim, são pautas que vão nos ajudar a gerar valor para a imagem e reputação do agro, que hoje, né, existe um desconhecimento e uma ala ali que acaba, né, vendo o agro de uma forma que não é a realidade. Então, a gente sabe, né, que sustentabilidade é o DNA do produtor rural, ele mais do que ninguém precisa, né, da sustentabilidade para dar continuidade no negócio. Então, assim, como é importante, né, quando a gente traz essas histórias, a gente está falando de equidade, perfeito o teu gancho, a gente está falando de equidade, mas a gente está falando de ESG, a gente está trazendo a questão ambiental para a pauta, porque são todos cases que trazem essa gestão inovadora, essa gestão sustentável, e que é um gancho para a gente comunicar com a sociedade, né, e tentar diminuir essa distância que existe, né, entre cidade e campo, que foi criada por décadas, né, Nicolas, de falta de comunicação. Né? A gente não tem essa tradição em comunicação, tinha, né, assim, no setor, e eu acho que esse silêncio, né, nosso, gerou bicho-papão. Gerando, né, alimentou, né, essa imagem, e que, na verdade, a gente tem, né, vários exemplos do quanto o agro ele é sustentável. E, então, eu acho que... Aí agora eu passo para você, mas eu não queria perder o gancho, porque é exatamente assim, com iniciativas dessa que a gente está também chegando, né, ajudando na imagem e reputação do setor e fazendo essas conexões. Eu acho que o ponto que a Dani traz, que essa questão são décadas, né? E para desconstruir isso é difícil. Um trabalho que é muito legal é o De Olho no Material Escolar, né? Eu acho que é um trabalho legal, porque traz uma desconstrução do que era pautado, né? Então você via material escolar em que a resposta correta da criança era falar quem desmata, né? Você está construindo ali um entendimento. E assim, eu gosto sempre, eu acho que a gente tem que ser sempre honesto com o nosso discurso. A gente saiu de um país agrário de subsistência, no qual a gente tinha um modelo até extrativista, se você for pensar. Então, é óbvio que a gente não era o mais sustentável na década de 60.
na década de 60. Mas tudo mudou. Né? Tudo mudou. Com tecnologia, com inovação. Então, tudo mudou. Hoje em dia, se você pensar puramente pelo viés capitalista, para aquela fazenda, a fazenda é uma empresa a céu aberto. Para aquela fazenda ser lucrativa, ela tem que ser sustentável. É o básico. Né? E aí, pelo viés jurídico, nem te conto quanto de burocracia é para pegar um financiamento ou para escoar a safra. Passa por um compliance muito grande. E aí, me metendo, né, na parte de comunicação, eu acho que, às vezes, a questão é que, muitas vezes, talvez a gente escolhe o caminho mais fácil. Quando a gente tem uma discussão, e não sejam ingênuos, é concorrencial a discussão de sustentabilidade com Europa e Estados Unidos, é concorrencial, né? Não é só ambiental. Quando a gente tem esse tipo de discussão concorrencial, ao invés de falar, veja só, nós temos mais de 60% de mata nativa preservada, tá aqui o CAR, ele é público. car.gov, entra, clica em qualquer fazenda, você vai ter o dado ambiental de toda a fazenda, né? A gente pega e fala, vocês desmataram tudo. É isso que a gente fala. Ao invés de falar o que a gente faz de bom, a gente vai lá e se nivela por baixo, falando o que eles fazem de práticas talvez não sustentáveis, ou de modelos energéticos não tão interessantes. E esse é o ponto. E aí, por outro lado, quando você pega esses países, né, a Europa e Estados Unidos, que são sempre os que a gente está conversando, eles têm... Porque, assim, a gente só pode... Tem aquela questão do lugar de fala, né? Eles só podem falar do lugar deles. E o lugar deles é de um tipo de agricultura. A ironia toda é que o nosso modelo, que é incrível, de plantio direto, a gente trouxe de lá na Europa. E eles não usam, estão implementando agora, né? Então, eles têm a visão deles de produção e acreditam que essa é a nossa forma de produzir, né? Outra coisa, com o público da cidade, por exemplo, também uma comunicação que vai pelo caminho mais fácil. Ao invés de eu trabalhar para falar para todo mundo, hoje eu trabalho no JK, o garçom do Astor, quando ele me vê, ele já pega, porque uma vez eu peguei o galeto, né? E eu falei, nossa, tá grande, ele é hormônio. Melhoramento genético. E eu expliquei para ele como funciona. O ciclo de vida é mais curto, dá para você trabalhar a tecnologia mais rápido, né? Expliquei tudo. Quando ele me vê, ele fala, melhoramento genético, isso aí. Mas é isso. Mas isso gera um tempo, e um tempo, uma energia minha dele para ouvir. O que é mais fácil? Frango livre de hormônio. O que a dona de casa vai achar? Esse tá com selo livre de hormônio. Então os outros têm hormônio. Porque não estão com selo de frango livre de hormônio. E aí a gente vai trazendo essa comunicação que é a mais difícil de desconstruir. Né? Mas o que ela falou do ESG, você falou do sistema de compliance, então tudo isso. Você não acha que é mais interligado ao médio e ao grande produtor? Porque como que isso chega ao pequeno produtor? Como que o pequeno produtor consegue responder e consegue entrar nesse mercado? Boa. Até, se eu puder falar, tem uma coisa interessante, né? Eu dou uma aula na FECAP, que é do MBA Internacional, e por causa dela eu parei de mudar o discurso do pequeno, inclusive a fala da Tereza Cristina é disso, né? Que são pequenos proprietários, grandes produtores, né? Porque o pequeno no Brasil é grande, porque o Brasil é continental. Então, um pequeno produtor com 50 hectares, cada hectare são 10 mil metros quadrados, ele é grande, né? Se você pensar, é que a gente tem... Então, a agricultura familiar, ela não está a par desse compliance, tá? Mesmo quando você pega produtores que são assentados em processo de titulação, ou seja, passaram pela reforma agrária, estão no processo de titulação, então tem lá, eles têm um contrato de concessão de uso, estão no processo para aquele pedaço de área virar uma matrícula deles, eles também passam por esse compliance na concessão do crédito. O ISD já está no manual do crédito rural,
né? A gente tem o Birô Verde do Banco Central, que já está aplicado em todas as linhas de financiamento. O cadastro ambiental rural é obrigatório para todas as propriedades rurais do Brasil, inclusive algumas que, ainda que estejam no perímetro urbano, tenham determinado tipo de floresta, né? São Paulo é uma grande consolidação da Mata Atlântica, né? Então, assim, então todos eles passam nas suas proporções, com as suas talvez um pouco mais de facilidade, ele tem uma cooperativa para ajudar a passar por aquele processo, né? Ele tem uma associação, né? Nos pequenos você tem o Imater trabalhando de forma bem contundente, um Sebrae da vida auxiliando eles a se regularizarem. É perfeito? Ainda não, né? Mas eu digo ainda não no sentido de que para o pequeno tem um custo que nem sempre ele vai conseguir arcar, mas todos passam por esse processo, né? Porque, por exemplo, banco, qualquer financiamento vai ter esse compliance socioambiental. Sim. Né? É porque eu sou mineira. Sim. Sou do interior, Café. E eu trabalho um pouco com a Silvana da FAENG. Não sei se algum de vocês conhecem ela. E ela tem um trabalho, ela está com um trabalho direcionado com o FAENG Jovem e o FAENG Mulher. Sim. Justamente para impulsionar, né, a questão da mulher no agronegócio e a sucessão familiar. Porque os jovens têm visto muito o quê? Os pais com aquela sobrecarga do agronegócio, né? Porque, eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero mais ver isso, filho, sai disso aqui, porque não tem políticas públicas de incentivo ali à zona rural, né? A zona rural é um lugar difícil, não tem escola de qualidade, não tem atendimento médico, não tem nada, as estradas são todas precárias, né? Ao mesmo tempo que eles não veem muito retorno daquilo que eles fazem, né? E geralmente são pequenas propriedades que não têm esse incentivo, né? Que não têm esse incentivo. E até no dia do lançamento eu conversei com um deles, eu falei assim, mas olha só, você é aliado à tecnologia, você gosta de tecnologia? Eu falei, pois é. Você sabia que hoje a maior parte de tudo isso é movida a tecnologia e tal, porque eles não têm muito acesso a isso. A gente pensa que eles têm, mas eles não têm. É que quando você pega a questão da digitalização no campo, acho que foi em 2016, 2017 que a gente começou a romper. E mesmo assim não tem, né? Assim, aqui em São Paulo tem bairros que a gente tem dificuldade, né? Então, assim, esse acesso também ao campo, que vai chegar também a comunicação até eles, também é um processo que e o agro ele tem um projeto que chama Conectar Agro, né? Que é de levar mais acessibilidade, né? Levar essa conectividade para essas pessoas, porque uma vez que essa conectividade chega, a comunicação, a informação, os cursos gratuitos, porque o FAEG, que é ali cenário e tudo mais, tem muita coisa gratuita, dá para você se profissionalizar de cabo a rabo, mas você precisa da internet chegar até ali. Sim, mas chega muito bem. Mas eles ainda não entendem por quê? Porque os pais levam aquilo como algo pesado, sabe? Sim. Como algo que eles ainda têm muito prejuízo, algo que foi muito sacrificante. Duro, né? Duro de acordar todos os dias de madrugada e chegar e não ter praticamente nenhum retorno. E os filhos precisar acordar muito cedo para pegar o ônibus, para ir para a cidade, para estudar. Então, tudo aquilo ainda é muito pesado para eles. Eu acho que cabe a gente também ajudá-los nesse processo. E aí, Rafa, se você quiser comentar, o Rafa é do nosso time, mas ele ficou bem próximo. E só mais uma coisinha, para eles aprenderem também a tratar essa estrutura como empresa. Porque a partir do momento que eles entenderem que a propriedade deles não é uma propriedade rural, é uma empresa. Exato, né? É uma empresa. Isso aí vai se tornar, Vai se tornar diferente, né? Eu conheço a Sil, conheço a Alessandra também, lá da FAEG. Eu estava conversando com a Luciana ali fora e existe uma resistência muito grande do agricultor, até do pequeno mesmo, sobre tecnologia. Então, o que acontece? O jovem do agro, ele quer. Ele está conectado às redes sociais e tal, eles querem isso, né? Só que tem essa resistência de quem está na liderança.
Acho que o único caso que a gente tem hoje, assim, que ele levou a uma tecnologia muito forte, da Bayer no caso, foi Climate Field, Giverson Bueno, ele lá de Nomitok, ele pesquisou sobre tecnologias, novas tecnologias. Semana passada ele fez 25 anos. E ele lidera o grupo Bueno dentro de Nomitok. Então ele levou uma tecnologia inovadora para o campo e isso quebrou vários tabus assim, dentro dos jovens, dentro da FAEG. Quando a gente fez o projeto ano passado... de Minas, isso. Quando a gente fez o projeto ano passado junto com o Senar, aí ele participou, foi um dos embaixadores, e ele, quando falou disso, aí a outra galera que estava lá, 40 jovens, olharam assim, tipo, mas a gente não tem acesso. Mas por que não tem acesso? Porque quem está na liderança realmente tem uma resistência muito grande com a tecnologia. Em levar isso que você falou, do investimento na tecnologia ali, da internet, de qualidade e tudo mais, uma coisa que ainda não é essencial, porque eles não conhecem o benefício dessa tecnologia no campo. Mas em Minas as coisas funcionam mais ou menos assim. Eu fui na Expo Café, eu fiquei conversando com todos os pequenos, médios, grandes, e é assim, as pequenas propriedades. Um pequeno produtor foi lá e instalou placas de energia fotovoltaica. Aí o vizinho lá falou, é legal, quando você pagou tanto, financiou tanto. Se influenciar a cadeia vai. Aí o outro vai e põe. Não sei o que, tá. E aí vai, os outros vão colocando. Você usou esse tipo de plantio? E foi bom? Foi. Então eu vou fazer. Entendeu? É por manada, efeito manada. Um foi, gostou, aí o outro vai. E eu acho que é o que a gente falou, né? Do trabalho de formiguinha, de um movimento. Um aculturamento, né? Isso, exatamente. E aí eu acho que cabe, né, a gente que tem privilégios, compartilhar esses privilégios. Então, se a gente está numa posição, de repente, na indústria, que a gente pode estar fazendo parte desses projetos, né? A gente está, né, em alguns ali também para incentivar esses jovens, que também é um pilar importante para a gente. No caso do prêmio, a gente tem uma categoria pequenas produtoras, né? Então, é grande, média, pequena propriedade. Então, assim, eu acho que tudo isso, assim, é trabalho de formiguinha, sim, mas eu acho que cabe a gente também, né? Eu acho legal você ter feito essa leitura e, assim, e o que a gente pode ajudar a movimentar. Mas, assim, também é mais temos várias, né, jornadas, sim, pela frente, mas eu acho que cabe a gente mesmo trazer esses temas para a pauta, discutir, buscar solução. E enfim. até um exemplo de Minas, né, um grupo de mulheres que é muito legal, é o do Projeto Florada, né, que é a Marisa Contreiras, ela é uma produtora rural, né, de café. Ela foi atrás da Três Corações, né, que ela tinha esse projeto, só que ela precisava de dinheiro. Então, os cafés que vocês acham, né, encontram nos supermercados, que aquele Florada é o rosa do Três Corações, o dinheiro daquele café ele volta para o projeto para trazer mais educação para essas mulheres, premiar elas. Os lotes que vão para os mercados são lotes selecionados, né? Então são os melhores lotes daquelas produtoras, e atrás no QR Code você vai saber toda a história daquela fazenda, né? Então ela quis mudar, ela é de Areado, né? Lá perto de Guaxupé. Então, assim, ela quis mudar a realidade dela, o trabalho de formiguinha dela gerou, né, um negócio que chega aqui em todos os supermercados. Exato. É a corrente do bem, né? Você vai movendo um que move outros e assim a gente vai. E aí, meninas, nessa linha de legado, do que a gente quer fazer para ajudar e contribuir nessa jornada, como empresa, qual que é o legado que vocês querem deixar aí diante desse tema que a gente está discutindo aqui hoje? De liderança feminina. Da minha parte, não necessariamente como empresa, escritório, mas eu acho que o livro foi um legado que a gente deixou, porque foi o primeiro livro a tratar do tema no setor, e a partir deles nós tivemos oportunidades, né, que nos levaram a trazer mais mulheres e que essas mulheres dessem mais visibilidade a outras mulheres. Eu acho que quando a gente pensa, eu acho que em legado, talvez foi chegar no lugar e poder abrir a porta para que mais pessoas passassem e ocupassem esse lugar que eu cheguei e que outras mulheres chegaram. Então, para mim, eu acho que esse foi o legado. Eu acho que, falando como empresa,
a gente tem um objetivo muito claro de ser a empresa que mais promove a equidade de gênero no setor, que mais prepara e que mais apoia as mulheres do agro, seja do campo, da indústria, enfim, mas que mais apoia essas mulheres a ocupar o seu espaço. Então, isso é muito claro para a gente. Eu, né, como uma liderança feminina, né, mulher do agro de fora da porteira, me vejo com essa missão também de estar na linha de frente desses projetos, né, de usar o meu papel ali de comunicação e sponsor dessas iniciativas. Então, assim, eu me vejo com essa missão mesmo de trazer esse movimento, de fomentar cada vez mais, de ter essas conversas. Eu achei super legal, porque eu acho que a gente depois vai se conhecer melhor, acho que vamos criar mais uma rede aqui depois desse evento, que a gente continue garantindo que essas histórias sejam contadas. Acho que esse é o nosso objetivo, o nosso legado, garantir que as histórias continuem sendo contadas. E aí, só trazendo um pouquinho para minha realidade, quando a gente olha para a comunicação corporativa, a gente vê muitas mulheres, né, em cargo de liderança, isso é mais comum. Mas quando a gente olha nas organizações, no board, ainda não, né? Então, tenho esse legado também de inspirar os boards das companhias a entender que mulheres, né, podem ocupar esses lugares, né, independente da função, se é comunicação ou não, e o quanto isso agrega para o negócio, né, o quanto isso é estratégico e, de fato, pauta da organização, né. Olhando para a empresa, né, para a Kraft Heinz, e assim, eu conheço da Bayer também, porque eu já fui da Bayer, então sei, são valores, e quando está na agenda da organização diversidade como um valor, a gente consegue mover como estratégia. Então, é nosso papel também, levando essa agenda, provocando, trazendo discussão, trazendo os homens para discutir também, e todas as outras, os outros recortes, né? Porque a gente fala que a gente trabalha as minorias, né? A mulher, os negros. Não, nós somos minorizados, porque nós somos maioria quando a gente olha em termos de população, né? Então, quanto que a gente move essa agenda dentro dos lugares que a gente está. Eu vou fazer uma pergunta, e na verdade a pergunta é quase uma sugestão, mas esse livro já virou um storytelling de vídeos dessas mulheres contando a sua história? Porque o que eu, conversando com o Rafael, que a gente me malhando ali meia hora antes, mas e com a dificuldade das pessoas aprenderem, né? Porque existe toda uma cultura, isso não, a tecnologia tem que ser do meu jeito e tal. Contando um pouco dessa história, vocês podem inspirar as pessoas que estão no campo. A gente discutiu muito sobre o quanto o campo ainda não tem essa conectividade, infelizmente. Mas a gente também discutiu que isso é uma questão de tempo, né? Porque quando o 5G entrou, chegou para mandar para o Brasil inteiro. Então, se a gente já tivesse as histórias contadas, seria muito interessante. Eu me lembro de um filme, muito tempo atrás, que foi vencedor do Festival de Cannes, que era uma história de um livro que ninguém tinha paciência de ler, porque era uma coisa muito pesada, e ele foi contado em capítulos pela população normal, quer dizer, como cada um via aquele capítulo. E eu acho que a gente pode trazer um pouco disso para a nossa realidade e dar um tempo para ele amadurecer na cabeça das pessoas. Perfeito, excelente. Amandinha. O nosso livro não necessariamente tem, mas muitas dessas mulheres, elas têm as histórias delas contadas em vídeo. Algumas foram ganhadoras do prêmio. O prêmio promove conta essas histórias. Em questão do setor mesmo, tem um documentário que chama Quando Ouvi a Voz da Terra, que é da Carmen Pérez, que ela também está no nosso livro. Ela é referência no Brasil em bem-estar animal, né? Então, assim, é muito legal e tá no YouTube, ganhou prêmios internacionais. Então, eu acho que, assim, óbvio, seria legal ter um lugar com tudo isso consolidado, hub, né? Mas, tipo, tem bastante coisa. Talvez o nosso papel seja juntar tudo isso. Talvez nesse evento que está sendo gravado, se pudesse ter os links do que já existe, você aumenta a amplitude dessa, né? Dessas histórias. Uma playlist. Legal. Muito legal. Ótimo. Hamilton, quer falar? Eu queria perguntar para as três como é que vocês estão vendo
novela das 9 da Globo, cujo tema é, em primeiro lugar, o agro, né? E dentro do agro, o segundo tema, o principal tema, é justamente a sucessão. E só complementando, a gente sabe que uma das dificuldades da comunicação no setor do agronegócio é do agro, ou seja, de dentro da porteira para fora da porteira, e mais ainda com os grandes centros urbanos, né? Uma juventude, por exemplo, dos grandes centros urbanos, é difícil. É onde está a maior distância, né? A comunicação. Um aspecto que a novela mostra, e que vale a pena, é o quanto a porteira para dentro está contaminada pelos problemas urbanos, né? Então você tem depressão, você tem droga, você tem vício no digital, enfim, um comentário de vocês. Eu não sei se as novelas das nove continuam influentes no Brasil, mas como vocês têm visto? Só fazendo um adendo, eu acho que além dessa questão que você trouxe da sucessão, tem a questão ali que até o agro ficou muito irritado, né? Causou, que é a questão da grilagem, né? Do personagem lá do Ramsey, né? Mas aí a questão da mocinha, né? Eu não acompanho todos os dias, mas eu acompanho essa discussão por causa dessa reação que surgiu no agro em torno da novela. Então tem a coisa da mocinha que ela vai ser a heroína, né? Ainda não é, né? Vai ter uma virada. Mas assim, o quanto isso ajuda ou não, e se as mulheres do agro têm debatido isso, qual é a percepção delas? Eu não acompanho, eu vou deixar a Tice e vou jogar pro Nicolas, que eu acho que ele é a melhor pessoa para dar essa resposta. É verdade. Opa! Apareceu aqui, a gente pega. Acho que a conclusão é que a novela das 9 não é a mais importante. Eu acho que a grande questão é uma grande questão no agro. Sim. No agro, não sei nos outros segmentos, mas no agro, sim. É que o que eu acho complexo quando a gente tem alguma novela, eu não acompanho, mas eu acompanho as histórias, então eu acabo... eu acho que a grande questão com relação à novela é que a gente tem uma população brasileira que ela é aculturada por novelas, né? E que eu acredito que é difícil para a população entender até onde aquilo é ficção, né? Porque a gente assiste filmes de ação e a gente gosta daquela pessoa que tá lá metralhando um monte de gente. Um exemplo, né, de um filme de ação, por exemplo, eu amo John Wick, e aí, tipo, só que assim, não vou levar aquilo ali como meu herói da vida, né? Enfim, então eu acho que a dificuldade é entender até onde é uma ficção, até onde se apimentou o estereótipo da jornada do herói, todas aquelas coisas que são realmente questões de novela, e até onde aquilo ali representa de fato. Porque, assim, a grande dificuldade do setor é sair do estereótipo do Jeca Tatu do Monteiro Lobato. E a novela nada mais faz do que reforçar esses estereótipos, em todos os sentidos, né? Tem uma personagem na novela que é uma dona de uma boutique, que é branca, toda com privilégio de classe, assim, nível hardcore, que fala bobagens que eu fico, né, pelas deusas. E aí, a contracena dela é uma menina indígena que está sendo aculturada, que tem interesse em moda e tudo mais. Então, o problema, eu acredito, maior, e que é difícil de combater, é que a gente coloca sempre aquela dicotomia entre o bem e o mal. O tempo todo, né? Em todas as narrativas. E o agro está sempre do lado do mal, né? Nos estereótipos que o setor tem. E aí o bem, ele está ali, ele nunca é do setor. Eu acredito que essa é a grande dificuldade. Até na parte da sucessão, o que está se discutindo ali tem grilagem envolvida, tem uma questão de interesse financeiro, né? Então, assim, é muito complexo lutar contra isso, porque aquilo é uma ficção, né? E aí, como é que eu vou debater com fatos? E eu, Nicolas, melhor do que eu, mas como é que eu vou debater com fatos algo que é uma ficção?
né? É difícil, só que aquilo ali vai chegar, chega na minha sogra. Mas é que se torna realidade para alguns. Que não, para minha sogra, ela se torna real, ela odeia os vilões. Tipo... Talvez apenas assim, mesmo considerando que seja, né, rigorosamente uma ficção, mas talvez um pouco em defesa, porque a Globo sempre tem uma, eu acho bom, né? Sim. Uma tendência de fazer uma espécie de merchando bem nas novelas, né? Uma hora é livro, outra hora é cultura e tal. Talvez o merchando bem, neste caso, é que está inserido dentro da ficção, é que a sucessão, né, todos os candidatos a ela têm uma visão diferente do pai, né? Eles querem o poder que a sucessão entrará, inclusive com o dinheiro, mas eles assinalam: eu farei diferente, eu não vou matar, não vou invadir terra nenhuma, né? Ela que está acompanhando. Então talvez tenha esse aspecto que o autor queira trazer, que uma nova geração, e isso vai se consolidar na heroína mesmo, né? Tem visão diferente. Embora eu concorde com você, eu acho que o Antônio, protagonista, né? Acho que tal como ele é apresentado lá já é algo superado no campo há muito tempo. Você não tem mais aquele... mas na hora que a gente vai debater legislação, né, projetos de lei, trazer a população para a audiência pública, vai ser a população com esse pensamento que vai vir. Isso é muito difícil, né? Quando eu falo de uma legislação para facilitar a regularização fundiária, para esse pequeno que não tem dinheiro, né? Agora teve que ir para o STF para poder a gente conseguir resolver uma parte, né? É uma legislação que a população lê como legalização de grilagem, né? E aí fica um debate desonesto, porque para eu te explicar uma coisa, eu tenho que te explicar tanta coisa antes e desconstruir tanta coisa que fica desonesto a nossa argumentação. Então, assim, para mim a novela ser daquele jeito tanto faz, porque desde que as pessoas entendam que aquilo é uma ficção e de que colocou o vilão daquele jeito, né? Mas do mesmo jeito, fazendo um paralelo, talvez um nivelamento não muito bom, a gente discute em outros materiais de filmes quem é o vilão sempre nos filmes, né? Então, você pega filmes de terror que tem pessoas com capacitismo, né? Pessoas com ou então você vai pegar determinados filmes, e a gente teve filmes de terror ultimamente que criticaram muito, por exemplo, Corra, né? Fez Então, eu acho que é um processo. Se a gente entender que, enquanto sociedade, é saudável questionar e debater, e que a tese e a antítese vira síntese, e que é tudo bem, e que é importante a gente não concordar com as coisas, tudo bem. O problema é que a gente pega desses discursos e vira uma dicotomia, que vira uma separação, que aí eu não quero mais falar com você, e eu não quero mais entender o seu ponto, e aquilo é uma verdade absoluta. E aí é onde a gente perde, né? Onde o diálogo e a comunicação não dá conta de resolver. Então, ser desse jeito é uma ficção, né? Mas a cultura, as pessoas. Acho que é isso, Nico. Você é mais que ninguém. Bom, para começar, antes de tudo, é importante dizer assim, eu nunca vi nenhum capítulo da novela, mas eu acompanho as críticas, né? Que vem acontecendo aí, principalmente nos veículos do agronegócio, que parece que não são muito positivas. Mas a gente tem que entender que isso não é de hoje, né? O produtor rural ele é estereotipado nas novelas há muito tempo. Sim. A gente tem lá atrás o Rei do Gado, teve uma outra novela que era o produtor orgânico contra o convencional, e o orgânico era o bonzinho, o convencional era o malvado. E chegou até essa história que se dizia que ia equilibrar as coisas, ia botar o produtor rural como protagonista. Mas, pelo que eu tenho visto, isso tem servido para estimular ainda mais o fla-flu entre o grande e o pequeno. Esse tipo de produtor existe no Brasil ainda? Deve existir, mas é uma minoria, deve ser 1% dos produtores que são assim. Quem acompanha o setor sabe que o setor se desenvolveu. Hoje os grandes produtores são altamente tecnificados, não tem mais espaço
esse tipo de conflito. E a emissora usa a questão da ficção como um escudo, mas ela só está reforçando o estereótipo ruim do produtor rural. Então, assim, ao meu ver, mais uma vez, eu não vi nenhum capítulo da novela, mas ela está reforçando essa imagem ruim do produtor, que não é verdadeira. Mas tem a promessa do jogo virar, né? Da novela. Mas tanto é que eles fizeram aquela matéria do Fantástico, que era justamente para tentar dizer que ia virar. Tiveram uma enorme dificuldade de conseguir uma locação para fazer matéria no Cerrado, porque nenhum fazendeiro do Cerrado queria ceder fazenda para matéria deles. Sim, mas é porque também tem aquela Globo Lixo, aí mistura. A coisa vai muito além do que a gente imagina. Então, assim, mas aí atrás começa a ter interesses comerciais no meio também, né? Sim. Quem são os patrocinadores da novela? Eu não sei. Olha, tem um monte de trator da John Deere lá. É só verdinho, né? É só verdinho. Eles garantem que não vai mexer. Gente, nosso papo tá maravilhoso. A gente tem 1 minutinho aqui para encerrar. Então, não sei se vocês querem trazer alguma mensagem final, meninas. Aqui a plateia, todo mundo que está aqui, para a gente nessa grande conversa. Acho que bem rapidinho, acho que só agradecer, acho que foi muito legal, assim, acho que a gente conseguiu interagir, acho que essa era a nossa expectativa, né? Não era algo formal, era uma roda de conversa, bate-papo. Exato. Quando a gente começou a falar, vai ter, né, apresentação, eu falei, não vai ter apresentação, vamos conversar. Chega de PowerPoint, eu falei exatamente isso. Chega de PowerPoint. Mas assim, acho que foi muito bacana, obrigada, né, por todas as contribuições e assim, meu convite é para a gente continuar essa conversa, né, agora que a gente está aqui, se conheceu, né, então acho que vamos continuar essa conversa, vamos ver assim, o que a gente pode mais ter de sinergia, amplificar, que eu acho que é a nossa missão, trazer o tema para a pauta e buscar essa equidade. Acho que da minha parte também agradecer, né? Eu acho que reforçar aquela questão que, pensando em equidade de gênero especificamente, a gente relembrar que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede, né? Que eu acho que a gente a gente segue juntos aí. Fico à disposição. Eu trouxe 2 livros para sortear, se não dá para trazer vários para dar para todo mundo, mas para sortear, eu acho que o livro ele traz histórias muito legais e vocês têm que conhecer essa mulherada, assim, quem não é apaixonado pelo setor vai se apaixonar, é viciante igual chocolate, tá? Então é isso. É o caminho sem volta, é isso aí. Também agradeço aqui, pessoal, a atenção de todos vocês e essa discussão super rica que a gente teve aqui hoje. Eu, como mulher que está do outro lado da porteira também, me coloco à disposição para a gente conversar. Muito bem. Obrigada. Existem diversos estereótipos da porteira para dentro. Um deles, se depender de nós, acaba hoje. Porque se tem uma coisa que nós, mulheres, sabemos fazer, é inovar e fazer o agronegócio acontecer de forma sustentável. Nós estamos presentes em todas as etapas, do plantio até a colheita. Da colheita até a distribuição. Da distribuição até a casa das pessoas. Tudo isso enquanto lutamos por respeito e igualdade. Isso merece ser celebrado. Esse é o nosso momento. O reconhecimento que você merece está à sua espera. É hora de celebrar tudo que nós, mulheres, conquistamos. O Prêmio Mulheres do Agro está chegando.